pecados são todos iguais ou eles têm gravidades diferentes? Pode surpreender a muitas pessoas, mas a palavra de Deus nos ensina que sim, os mandamentos eles têm gravidades diferentes. Existem pecados que são piores, que são mais graves do que outros pecados. Um mesmo pecado pode ser cometido de maneira mais intensa ou de maneira mais suave. Por exemplo, nós aprendemos em 2 Reis 17, 21, que Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Lamentações 1:8 nos diz que Jerusalém pecou gravemente. Certa versão traduz como Jerusalém cometeu graves pecados. E o nosso Senhor, diante de Pilatos, disse: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ora, esses textos estabelecem uma hierarquia. Eles aludem a uma hierarquia, a uma diferença de gravidade. E essa hierarquia corresponde ao nosso próprio senso moral de proporção. Jesus nos ensina que existe realmente essa hierarquia. Como, por exemplo, quando ele nos diz que o primeiro mandamento mais importante é aquele de amar a Deus de todo o nosso coração. E que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E de que outros mandamentos estão abaixo, dependem desses dois. Por isso, quando existe um conflito entre mandamentos, nós temos que priorizar aquilo que hierarquicamente é considerado mais importante. Jesus nos ensina isso quando diz que existem princípios mais importantes na lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Ou que ele prefere a misericórdia ao sacrifício. Ou quando ele pergunta ao fariseu se é melhor curar no sábado ou guardar o sábado. Sem hierarquia, é impossível tomar esse tipo de decisão. Esse tipo de decisão existe porque nós procuramos evitar o mal pior. Por isso, os pecados, eles têm consequências diferentes. Certos pecados, a Bíblia chama de pecados para a morte, e outros pecados não. Então os pecados têm consequências diferentes porque eles têm gravidades diferentes. Seria injusto considerar que os pecados têm a mesma gravidade e ainda assim atribuir a eles consequências mais sérias. Eles têm consequências diferentes porque têm gravidades diferentes. No fundo, as pessoas sabem disso. No fundo, ninguém trata um insulto do mesmo modo que trata um homicídio, ou pelo menos não deveria. Mas diante disso vale a advertência. Nós não podemos usar esse conhecimento de diferença de gravidade entre os pecados como uma desculpa. Lutero tem uma lição importante sobre isso. Que o pecado mortal é aquele que nós consideramos venial. E o pecado venial é aquele que nós consideramos mortal. O que é que ele quer dizer com isso? O pecado grande é aquele que nós consideramos pequeno. Quando nós usamos o tamanho do pecado como uma desculpa, o que nós mostramos, no fundo, é de que nós queremos mesmo pecar. E não queremos nos arrepender. Quem se arrepende de verdade não se preocupa com o tamanho do pecado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.